Graça e paz. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós. O Senhor sabe a nossa incompetência de expô-la como ela deve ser, por isso deixamos para o Senhor expor a palavra a cada pessoa que está aqui. E o Senhor, Pai querido e amado, revele Jesus a cada pessoa que está aqui. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sentem, irmãos. Nós temos aqui, então, a lembrança, a comparação que Jesus fez entre o dilúvio e a volta dele. Quem lê lá no capítulo 6 de Gênesis, sobre a vinda do dilúvio, vai fazer uma comparação com o que Jesus está dizendo aqui. Jesus se comparou à arca de Noé. Da mesma maneira em que as pessoas que não entraram na arca, elas foram destruídas pela água, da mesma maneira vai acontecer também para aqueles que não estarão nele. Nós sabemos que na arca só teve 7 pessoas e nós vamos ver que vai acontecer a mesma coisa com a volta de Cristo. Lá, quando Noé fechou a porta, entrou na arca e fechou a porta, Deus trancou do lado de fora. Noé trancou para o lado de dentro, ele trancou para o lado de fora. E mesmo com aqueles acontecimentos, aqueles animais brávios ficaram mansos, porque ia haver um enchente de água, coisa que nunca tinha acontecido. Os animais, eles percebem pela natureza quando vai acontecer alguma coisa estranha na natureza. Nós vimos há pouco tempo aqueles animais que correram lá para o alto do morro e daí a pouco então veio aquelas ondas que levou tanta gente à morte. Então os animais sabem quando vai acontecer uma catástrofe da natureza. E eles entraram na arca e viveram numa boa ali, um casal de cada animal. E aqueles que ficaram por lá de fora se tornaram mansos também. Não houve guerra de animal, não. Eles sabiam o que estava para acontecer. Morreram junto com os homens? Sim. Aqui vai acontecer a mesma coisa, Jesus falou. Do mesmo jeito que acontecer. Lá acontece agora. Se nós tivéssemos lido anteriormente, ele disse lá no verso 24, deste mesmo capítulo 24, ele disse lá o que ele falou. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Claro que quando a Bíblia diz eleitos, são os salvos. Tá? Ninguém é eleito por Deus para ser salvo fora de Cristo. Todos que quiserem são eleitos para entrar no reino de Deus, mas essa eleição é em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 4. Não é fora de Cristo, não. Então, os eleitos não se apavorem, pensando se você foi eleito ou não. Eleitos aqui é aqueles que acreditaram, que foram atraídos no corpo de Cristo. Assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Então, eleitos em Cristo. Ele torna a voltar a falar nisso no verso 6 também, para ficar bem claro que ninguém é eleito fora de Cristo. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No amado, em Jesus. Gratuitamente, mas foi uma obra feita para aqueles que quiseram ser eleitos, tá? Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus fez uma comparação maravilhosa. Ele se comparou à arca de Noé. A arca era para salvar as pessoas
do dilúvio, o enchente que acabou com a terra. E aí ele está se comparando a ele, conforme ele falou no capítulo 15 do Evangelho segundo João, verso 6. Então, ele é a arca. Você está dentro dele, creu que Cristo te atraiu no corpo dele. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará e o apanham. Lançam no fogo e ardem. Então, ele é a arca, espiritualmente falando. Lá, Noé construiu uma arca física para proteger as pessoas da morte física. Aqui, Jesus é a arca da salvação para salvar as pessoas espiritualmente falando. Quando a pessoa acredita que ele a atraiu no corpo dele lá na cruz, então ela está livre da condenação eterna. Mas quando nós lemos Romanos 8:1, é isso que nós ligamos. Você está em Cristo, o Senhor está em Cristo. Aí você está livre da condenação. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqueles que estão na arca, ou seja, no corpo de Cristo, estão livres espiritualmente da condenação eterna. Materialmente não. Se você fizer uma arte na rua, você vai ser preso. Então, espiritualmente, a pessoa está livre da condenação eterna. Por isso que ele pede para nós vigiarmos, tomar muito cuidado. Vigiais, ele diz aí no verso 42, ele torna a repetir o que ele tinha dito lá no 24. Vigiai. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele repete no 44, estai atentos. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu não sei se os senhores acreditam na Bíblia Sagrada, ou se eu estou falando, para as pessoas que não acreditam. Mas aqueles que acreditam devem ficar atentos. Tá certo? Eu não sei quantos acreditam. Que o apóstolo Pedro diz que muita gente estava achando tarde a volta de Cristo, mas ele mesmo respondeu que era a oportunidade que Deus está dando para aquelas pessoas que ainda não nasceu de novo. Tá certo? Daí a responsabilidade do papai e da mamãe mostrar para os seus filhos este grande perigo. O povo lá ajudou até construir a arca, mas eram incrédulos. Não acreditaram no dilúvio. Não. Nunca tinha chovido sobre a terra. A terra era somente molhada por um orvalho. Então eles não acreditavam. É a mesma coisa que nós, nos nossos dias. Se não crermos na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é que aquilo que aconteceu, porque está escrito aqui, aquilo que está acontecendo é porque está escrito aqui, aquilo que vai acontecer está escrito aqui. Daí mude de falar. Vocês me colocam num calabouço e me dão uma Bíblia Sagrada que eu sei o que está acontecendo lá fora. Aqui vai trazer tudo aquilo que acontece daqui X, daqui Y. Nós não podemos ficar despreocupados. Jesus já tinha contado a parábola das virgens que ficaram desprevenidas, ou seja, não estavam esperando Jesus. Sei lá quando que ele vai vir e tal. E aí chegou Jesus e elas ficaram por lá de fora. Da mesma maneira, no dilúvio, eles batiam na porta, mas a porta estava trancada por fora. Aqui também, as virgens batiam na porta, mas não estavam esperando. Então, querido, Jesus está falando com o Senhor, com a senhora, com você. Tá? Estai preparado. Vigiai. Vigiar o quê? O que eu tenho a ver com a vinda de Cristo? Se você está na arca, se você está no corpo dele, se você está vigilante, tá?
E ele vai mostrando para nós aqui ainda, tá certo? O perigo de sermos surpreendidos fora dele. Se não estiver nele, vai ser lançado no lago de fogo. Então, quando ele mostrou lá no versículo 6 do Evangelho segundo João, ele estava se comparando à arca. Se alguém não estiver em mim, é a mesma coisa que Noé pregava. Noé era um pregador. Deus havia dito a ele construir uma arca bem grande e anunciar que o dilúvio ia vir. Aqui é a mesma coisa. Ele nos incumbiu a ficarmos preparados. E nós temos que anunciar. Anunciar. Daí a minha preocupação, quando eu leio Filipenses 2,16, é a mesma preocupação que o apóstolo Paulo tinha. Mas o que ele podia fazer além de anunciar? Nada. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem trabalhei inutilmente. É isso que eu gostaria que acontecesse. Tá certo? No dia que vai acontecer isso, aqueles que ficarem de fora, não falar, ele nunca me ensinou como era. Nunca me ensinou. E isso vai acontecer com o seu vizinho, com o seu filho, com o seu patrão, com o seu empregado, a mesma coisa. Ele nunca me falou de Cristo. Estava comigo, mas nunca me falou dessa salvação que vinha a acontecer. E Deus vai cobrar dos amados. Por isso eu falo, tome muito cuidado. Tomou uma decisão? Tomei. Amém. Mesma coisa. Tá? Casamento e novo nascimento é igual. Tomou uma decisão? Tomei. É essa que você quer casar? É. Então acabou. Não olha para as outras com intenção, tá? A mesma coisa é você. Agora você acreditou que esta é a verdade, que se não tiver em Cristo vai para o inferno? Então esqueça as outras coisas e clame a Deus para te dar fé, para acreditar que está entre aqueles que Cristo atraiu no corpo dele. Que ali só não está em Cristo os incrédulos, que não acreditam. Por quê? Por causa das religiões. Jesus não prometeu atrair apenas os bons. Pelo contrário, ele diz, eu vim salvar os perdidos. Por quê? Porque o são não precisa de médico. Quem são os são? Aqueles que se acham salvos por estarem numa religião, por estarem numa igreja. Eles se acham salvos. Então Jesus está chamando-os de são, mas não estão. Não tem nenhum são a ponto de falar, eu não preciso morrer no corpo de Cristo na cruz para ser salvo. Romanos capítulo 3, verso 23, deixa claro que não tem ninguém que possa falar, eu já nasci salvo. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram, estão fora da glória. E agora, Senhor? E agora? Eu mandei meu filho para salvar você. Você nunca leu em João 3,15? Mandei meu filho para João 3,17. Mandei meu filho para salvar você, mas você não quis. Você procurou os homens, procurou a religião, procurou a... Então, por isso você agora vai arcar eternamente morando com o diabo. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não mandou apenas para salvar uma ou duas pessoas. Não, salvar o mundo. Todos têm condições de serem livres do fogo eterno, mas tem que estar em Cristo Jesus e obedecer. Oh, como é difícil, né? Obedecer. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. É complicado. Não vai haver mais dilúvio. O mundo não vai acabar mais com água. Vai ser com fogo. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição,
banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então vai haver aí fogo eterno, até para aqueles que falam que creram, tá? Mas não obedeceram. Eu creio, mas eu acho que isso assim não precisa, aquilo ali também não precisa, e etc. Então você está colocando aquilo que você quer. Mas você tem que ser adaptado por aquilo que Deus quer. Nós não vamos adaptar a nossa vida, a Bíblia Sagrada com a nossa vida, mas vamos adaptar a nossa vida com a Bíblia Sagrada. Não tem salvação fora de Cristo? Não, então eu preciso crer. Me dá fé, Senhor, por misericórdia. É isso. Não se trata de um mês lá no inferno, que muita gente acha muito, um mês. Vai ser eternamente. Quando Jesus tratou disso lá, e Marcos anotou no capítulo 9, versos 44 e 45, ali dá para assustar. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno. Você sabe o dia que a morte vai chegar? Assim como foi nos dias de Noé, olha só. Vai ser assim, do mesmo jeito. Quem é que esperava que vinha o dilúvio? Claro, ninguém, nunca tinha chovido sobre a terra. Como é que ia vir dilúvio? E era aquela zombaria com Noé. Olha aí, quando é que vai vir essa chuva? E aí, Noé, como é que está o cheiro com a bicharada? Mas a hora que chegou, correram, mas não deu mais tempo. Quando a morte bater na porta da sua consciência, não dá para você trocar a roupa, nem pentear o cabelo, nem falar, não. Até logo, acabou o tempo para você. Agora não tem mais jeito. Fim de linha.